Olá, eu fui ao circuito de Estoril, fui lá fazer um videozinho no evento Race Ready. Espero que gostem, tá bem? Vá! I just been living, I feed a bankroll. How to say go, got it flooded to my ankles. Need a break. Oh, queridinha, coisa boa. Diz olá para as pessoas. Estás a aparecer no vídeo. E eu? Será que estou a aparecer? Imaginem, isto aqui não é nada fácil. Uma coisa é quando nós estamos atrás da máquina e estamos a gravar o cliente, ou amigos, ou seja o que for. Outra coisa é quando nos gravamos a nós próprios. E quando nós estamos a gravar, sozinhos, isto é genuinamente difícil, porque nós temos que pôr a máquina, depois metemos num ângulo que pensamos que está bom, mas depois pode não estar. Imaginem, eu antes de pôr isto a gravar, fiz vários testes, tipo, meti de um lado, pus a gravar, fui ver no PC, pá, não gosto. Pus, segunda vez, fui ver, pá, não gosto. E andei nisto. Eu sei, eu podia pôr um monitor externo, também foi um bocado de preguiça da minha parte, confesso. Seja como for. Gostam deste cenário? O objetivo deste canal, e eu decidi avançar com este projeto, foi basicamente porque é uma coisa que eu gosto. Eu desde miúdo que acompanho e consumo muito YouTube, pronto, e é uma coisa que eu até gosto de fazer e identifico. Mas o objetivo deste canal é também, acima de tudo, partilhar um bocadinho da minha experiência, de certa forma inspirar a malta que esteja a começar. Eu quando comecei também consumia muito e usem o YouTube, porque o YouTube é uma ferramenta extremamente forte, é uma ferramenta muito boa para nós aprendermos, principalmente no mundo audiovisual. Às vezes quando nós estamos a começar temos dúvidas se qual é a máquina que eu compro, qual é a lente que eu compro, como é que eu trabalho a nível de luzes, pronto, e às vezes o YouTube é uma ferramenta muito boa para isso. Há criadores de conteúdo que ensinam, que ajudam, inspiram. Eu também, quando comecei, foi muito isso que usei, desde editar vídeo, planear um vídeo, gravar, desde tudo, estão a ver? Mas pronto, isto é um à parte. O objetivo do vídeo tem nada a ver com isto era eu só aqui a divagar. Pronto, basicamente eu fui ao circuito de Estoril e fui fazer um vídeo no mundo do motorsport. Eu já fiz alguns trabalhos neste mundo, a nível de carros e tudo, mas nunca tinha ido para um circuito e, como é óbvio, quando é a primeira vez num registro, não estamos habituados a trabalhar, temos sempre algumas dificuldades e também novidades. E o objetivo deste vídeo é partilhar um bocadinho a minha experiência com vocês sobre este fim de semana, as dificuldades que eu tive, também curiosidades e dicas. Pronto, no fundo vai ser isso. Porquê? Porque eu fiquei extremamente admirado com algumas situações do que aconteceram lá. Eu fui ao Estoril filmar e percebi rapidamente que estava ansioso na viagem. E estava ansioso porquê? Porque carros é uma paixão que eu tenho desde miúdo. E eu só imaginava ir fazer um plano da roda, vou fazer um plano do piloto a mexer, no volante ou na manete. Então já estava a começar a trabalhar o vídeo na minha cabeça. Só que, como é óbvio, na nossa imaginação, principalmente pessoas criativas como nós imaginamos muita coisa na cabeça, mas depois nós chegamos ao dia e a realidade é completamente diferente. Eu tinha imaginado que não ia estar a chover ou que ia estar bom tempo, whatever. Eu estava a imaginar N de coisas que podia fazer, depois chego lá, primeiro, estava a chover. E ok, na chuva também não é mau, porque na chuva também dá para fazer planos bonitos e dá para fazer vídeos bonitos. A cena não é essa, a cena qual é? É que de manhã não choveu e à tarde choveu. Então reparem, como é que nós vamos fazer um vídeo que seja coerente se de manhã está bom tempo e à tarde está a chover? Pronto, basicamente eu fui com o Roberto. O Roberto, para quem não sabe, é um comediante. Comediante. Bem, o Roberto é um comediante, eu fui com ele. O objetivo de ir para Estoril qual era? Era gravar 2 vídeos. Um vídeo para ele estilo documentário, para o canal dele, e outro vídeo para a organização Race Ready. O evento era 3 dias, iniciava-se na sexta-feira e acabava no domingo. Nós descemos do Porto na quinta-feira. Para quê? Para ficarmos hospedados em Cascais, quinta para sexta, para depois na sexta-feira nós acordarmos cedinho e irmos logo para o circuito para rentabilizarmos o máximo de tempo. Isto porquê? Porque nós, na sexta-feira, ao final do dia,
dia tínhamos que voltar a subir para o Porto, porque eu no fim de semana ia para a Suíça. Basicamente descemos na quinta, subimos na sexta e sábado arranquei para a Suíça porque tive lá uma sessão fotográfica que já nisso foi muito giro, foi também uma experiência muito incrível, nunca tinha estado na Suíça, estive em Genebra, fizemos uma sessão lá de fotos, pá, foi incrível. Aquilo é muito bonito, também para quem gosta de carros, seriamente, recomendo muito a irem lá porque lá é só máquinas. Malta, quando vos digo é só máquinas, é só máquinas. Eu não sei se isto vai ser um vídeo sobre o Motorsport ou vai ser o podcast do Rosas. Eles têm lá um parque de estacionamento em que basicamente eles têm 3 pisos e o último piso chama-se o estacionamento XL. E qual é o objetivo desse estacionamento? É que os lugares são notoriamente muito maiores que os outros. Os outros são bué estreitinhos, mas os XL são maiores. Obviamente quem estaciona lá paga mais que os outros. Isso tem uma lógica que é, a malta que tem super carros estacionam todos no parque XL, que é para quê? Evitarem arranhões no carro, ser mais fácil para sair, como sabem, carros desportivos há sempre uma maior dificuldade a sair do carro, então, e lá é só máquinas, vi um Nissan GT-R, um R34, vi Ferrari, Lamborghini, vi um Porsche GT3 RS, incrível, aquilo é só máquinas, pronto. Voltando, então qual era a cena? Nós só tínhamos um dia e estávamos super limitados a nível de tempo. E eu estava limitado a nível de tempo, mas tinha que fazer gravações e registros para 2 vídeos. Um para o vídeo do Roberto e outro para a Race Ready. Como é óbvio, eu aproveitei alguns planos que fiz para o vídeo da Race Ready para colocar no vídeo do documentário. Mas nós no documentário do Roberto não fizemos só isso. Não era só planos. Tinha muita coisa. Imaginem, eu e o Roberto chegamos, estão a ver, estacionámos o carro e ao lado, curiosamente, estavam uma equipa de malta de vídeo. Pronto, imaginem, nós saímos, eu vou à mala, eu preparo o meu material. Malta, eu sou assumidamente um videógrafo minimalista. Eu corpo na mão, lente e está feito. Eu não gosto de usar... Imaginem, eu entendo que em alguns trabalhos é necessário ter monitores e, por exemplo, neste tipo de trabalho justifica muito ter monitor. Porquê? Porque há muita luz, para nós conseguirmos ver melhor, o monitor dá imenso jeito. Eu sou apologista disso tudo, ok? Eu sou um videógrafo que gosta de estar com o menos material possível na mão. Eu gosto muito de sentir a máquina nas mãos, estão a ver? E começar a fazer a minha magia. Estava lá a preparar o material para o Roberto, microfones e não sei o que, tal. Olho assim para o lado e está um videógrafo a ir à mala do seu carro. Que já nisso, mano, se estiveres a ver este vídeo, grande props para ti, porque o teu vídeo também ficou incrível. Ficou do caraças. Grande trabalho e grande profissional que és, mano. Mas tipo, eu olho e tal, o bacano está a ir à mala do carro, pronto, começa a sacar o material. Tira a máquina, monitor, monta, não sei o quê, a case, tal, as pegazinhas. Do nada, ele saca-me uma estrutura, estão a ver? Tipo, aquelas estruturas que é tipo um colete, tem um ferrinho que vem aqui com uma cordazinha para pendurar. Aquilo é incrível. Aquilo é incrível. Uma pessoa olhava para ele parecia que ia fazer um filme de Hollywood. Mas, depois disso tudo, ele saca-me uma trotinete. E eu fiquei, tipo... Não estava à espera. Imaginem, de todo o material que ele sacou, ok, já percebi que tinha bué material e não sei o quê. Mas, tipo, ele saca-me uma trotinete. Eu olho para o Roberto olha para mim, estão a ver? E ficamos, tipo, ok, este bacana sabe coisas que a gente não sabe, estão a ver? Tipo, tal igual. Começamos a gravar, vimos carros incríveis, fizemos algumas entrevistas, inclusive fizemos uma entrevista com um piloto que tinha carros de Fórmula 1, que já nisso, foi uma entrevista incrível, com N de histórias, N de curiosidades interessantes. Ele inclusive até deu a sua opinião sobre a Fórmula 1 da atualidade, e até posso-vos pôr aqui um bocadinho da entrevista para vocês verem. Yeah, it's an interesting car, this. If you look at that car there, that's aluminium. Yeah. Right. And if you look at this one here, it's carbon fibre. Okay. Right. Yeah. And Hercules Chassis. was a company that made missiles. And when one of the designers, called Steve Nichols, he went to McLaren in 1980-ish, and he said to Ron Dennis, have you ever fancied making a racing car out of carbon fibre? Oh. Not aluminium. Not aluminium, yeah. They were one of the first, with Lotus, to make carbon fibre cars. Okay. So that's quite a famous sort of car to
one of the first to. They came out around the 80s. 82, that was in 1982. Tinha vários carros de Fórmula 1, tinha carros clássicos, depois tinha carros, pá, tinha lá um Lancia de rally, pá, lindo o carro. Eu nunca tinha visto ao vivo, estão a ver, foi a primeira vez que vi e adorei aquilo. Depois disto tudo, não é, veio a realidade do género. Vocês já olharam bem para mim? Eu não sou propriamente a pessoa mais desportista do mundo. Estou a trabalhar para isso, mas eu não sou a pessoa mais desportista do mundo. Então imaginem, normalmente os circuitos não são assim muito pequenos. Estão a ver? Os circuitos são grandes. E eu sou eu, não é? Como dá para perceber, eu sou uma pessoa que fisicamente, mas também, mesmo que fosse, não era fácil. Então reparem, eu estava lá, não é? E depois fui gravar planos e o que é que eu pensei? Bem, vou a uma ponta da pista, gravo lá uns planozinhos dos carros a passar e depois vou para outras curvas da pista, para outros ângulos, para ter outros planos. Malta, a pé não é nada fácil. Porque a pé não dá tempo de apanhar os mesmos carros se vocês forem de uma ponta do circuito a outra ponta para gravar outros planos. E foi aí que me bateu. A trotinete do maluco é de gênio. Eu fiquei maluco com a trotinete. Estão a ver? Aquilo como tinha carros de Fórmula 1 e tinha carros clássicos e de rally, eles não andavam todos ao mesmo tempo. Então o que acontecia? Eles iam andando de hora em hora. Ou seja... No espaço de uma hora, só carros de Fórmula 1 a andar. E eu aí vou gravar este carro de Fórmula 1 nesta curva e depois vou para a outra ponta da pista e vou gravar também. Não. Porquê? Porque o tempo que eu demorava a ir de uma ponta à outra, o tempo deles andarem na pista, já tinha terminado. Estão a ver? Porque é tipo, então não dá. E foi que eu pensei, a trotinete é de gênio. Tipo, a trotinete é essencial. Até aí já percebemos, ok? E eu também fiquei a perceber depois disto. E vocês que estão a ver este vídeo, que nunca fizeram motosport, também vão achar o mesmo que eu achei. Que tipo, a trotinete é de gênio, faz bué sentido. Outra coisa que aprendi, a estabilidade, ok? Por mais que eu goste de andar com a máquina na mão e lento, nós estamos a falar que estamos a gravar carros em alta velocidade, ou seja, e com a câmera na mão, vamos ter... não é fácil de termos estabilidade. Claro que depois na edição nós conseguimos meter um estabilizador e o plano ficar um bocado mais estável, mas mesmo assim não conseguimos ter um plano de uma ponta à outra. Por exemplo, o carro está a fazer uma curva, não é? Faz a curva e vai em frente. Nós, a gravar com a mão, não é prático, não dá jeito. Então, há momentos que eu gostava, por exemplo, no vídeo que eu fiz, havia momentos que eu queria prolongar o take e não prolonguei precisamente por causa disso. Porquê? Porque chega a uma parte que está mesmo muito tremido. Claro que também fica giro termos assim planos. Eu não digo o contrário, mas eu acho que nós devemos ter dois tipos de planos. Carros a passar um bocado tremido, porque depois, tipo, em takes rápidos, metemos aquilo no meio, fica super giro, mas também temos que ter planos mais estáveis, porque também fica muito bonito fazer um slow motion, por exemplo, de um carro a sair de uma curva, está a levantar as duas rodas, fazemos ali um slow motion, mas precisamos de tripé, porque nesse plano não vai ficar tão bom o slow motion se tiver bué tremido, estão a ver? Porque vai-se ver, e mesmo que nós metamos uma estabilização, se exagerarmos nela, na edição, vai ficar estranho. Então, o que é que eu recomendo? Monopé ou tripé, no fundo é o que for mais prático para vocês. Eu acredito que para mim, se calhar o mais prático para mim vai ser um monopé. Tripé ou monopé fazem mesmo diferença neste tipo de trabalhos. Pronto, se eu tivesse que resumir, o que eu recomendo é tripé ou monopé e uma trotinete. Uma trotinete. Sem dúvida que está na minha lista para fazer os próximos investimentos. A trotinete dá imenso jeito. Eu partilho estas cenas com os meus amigos. Inclusive partilhei este feedback com um amigo meu, que ele também é comediante, mas ele também gosta muito de investir em material e investe muito em material porque ele grava também muita coisa para ele, que é o Ruben Branco. E eu... falei-lhe disto, bem entusiasmado, uma trotinete e não sei o quê. E ele assim, compra um buggy também, ou compra um carro só para esses trabalhos, não sei o quê. E então começa a dar tanga. Ele mandou-me um vídeo muito engraçado, que é um bacana, com uma trotinete, de um braço, a mais, não sei o quê. E eu disse, tu também para exagerar, é mesmo contigo.
Mas pronto, ele também é meio burro. Claro que há muito mais por trás disto tudo, estão a ver? Mas eu acho que com vontade e criatividade nós conseguimos fazer muito com pouco. E no fundo foi precisamente isso que eu fiz, sabem? Eu estava bem limitado, eu estava limitado a nível de tempo. Porque se eu estivesse lá os 3 dias, eu tinha tempo para fazer end planos e todas as dificuldades que eu tive num só dia, eu iria ter, mas iria ter mais tempo para remediar, digamos assim. Estava a fazer 2 vídeos, não estava só essencialmente focado em um só vídeo, estava a fazer 2 vídeos, portanto o tempo já não era muito, e ter que fazer 2 vídeos também não estás só focado no vídeo do evento, portanto é muita informação, muita coisa para assimilar e isso não é fácil, mas com gosto tudo vai lá, estão a ver, eu acredito muito nisso, e às vezes não é só o material para fazer um bom vídeo, são todos estes fatores. Claro que vamos sempre precisar de material para nos ajudar e a melhorar, mas não ter não é desculpa para não começar, estão a ver? Então, malta que esteja a começar na área, ou até mesmo que já esteja há algum tempo, mas não consiga investir, acho que no fundo é manter a calma, porque um dia há de chegar o investimento e há de chegar o material, mas lá está, se vocês gostarem, tudo é possível. E no fundo é esta mensagem que eu quero deixar aqui para o vídeo. Portanto, eu fico por aqui. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal. E mais uma vez, deixo-vos outra vez com o vídeo e digam o vosso feedback. Um abraço. I just been living, I feed a bankroll. How to say